E ele, por ser muito sagaz, olha o que ele fala: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que parecia agradável ao paladar, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Então a mulher peca. Satanás conseguiu. A serpente conseguiu, sabe, preparar uma cilada, como se fosse uma armadilha. Sabe uma armadilha daquela que pega um animal na floresta, fica ali aquele laço muito bem armado, e aí quando o animal coloca a pata ali dentro, aquele laço puxa e o prende e o leva para a morte. É isso que Satanás conseguiu fazer. Ele armou todo aquele laço, ele enfeitou tudo, e com palavras suaves ele consegue enganar a mulher. E a mulher acredita naquilo que Satanás fala, ela segue o que ele orienta, e ele obtém então essa vitória, né? A mulher peca contra Deus. E o homem também, ele acaba pecando contra o Senhor. E aí olha só o que o texto fala. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? E agora, o Satanás que conseguiu, né, fazer com que Eva caísse na sua conversa, consequentemente consegue fazer agora com que Adão também caia. Porque, olha só, Adão, influenciado por Eva, cai, comete pecado, e agora eles passam a ser influenciados pelo pecado, pelo erro. E olha o que Adão responde para Deus. Ele deveria agir de que maneira, pessoal? Você comeu, Adão, daquilo que eu proibi você de comer? Ele deveria falar: Senhor, eu comi, eu errei, eu pequei, eu descumpri a sua ordem, eu sou culpado. É isso que ele deveria fazer. Mas olha só o que ele faz. Olha o que aquela cilada de Satanás fez com que ele caísse. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Nesse momento aqui, Adão, ele está, ao mesmo tempo que culpando a sua mulher, ele está direcionando a sua culpa não para a mulher apenas, mas também para Deus. Satanás está obtendo uma vitória sobre Adão aqui, porque no momento em que ele peca, ao invés de ter hombridade de assumir o seu erro, ele joga a culpa primeiro na mulher, mas depois ele joga a culpa diretamente no próprio Deus. Olha para o texto, analisa o texto. Disse o homem: foi a mulher. Então a culpa é da mulher. Que o Senhor me deu. Olha só, foi a mulher que me deste. Ou seja, a mulher que o Senhor me deu é que me fez comer desse fruto. E eu comi. Ela me deu do fruto e eu comi. A culpa é dela, porque me deu do fruto. E a culpa é do Senhor, porque me deu ela. Ou seja, o nosso inimigo, ele vai fazer de tudo. Ele vai planejar, ele vai armar tudo para fazer com que nós caiamos em sua cilada, ao ponto de nós culparmos a Deus. Ao ponto de nós blasfemarmos diante de Deus, blasfemarmos contra Deus, no momento em que pecarmos. Ao ponto de pecarmos e ainda queremos jogar a culpa em Deus. Essa é a estratégia dele, fazer com que o homem caia em pecado, que o homem caia em erro. E como que ele vai fazer isso? Através da mentira. Vamos lá então. Eu quero que você abra aí João capítulo 8. Nós vamos ler aqui um texto que vai mostrar a estratégia principal que esse nosso adversário usa. Verso de número 44. Olha só, no verso 44, quando está falando a respeito do diabo, olha o que a Bíblia diz, o que o nosso Senhor ele declara. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus está dando uma palavra dura aqui para pessoas que ficavam ali contra ele, se levantando, tentando pegá-lo ali em suas palavras. E aí Jesus fala: vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida. Olha só, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Duas coisas que nós aprendemos aqui a respeito desse nosso inimigo, a respeito de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio e ele não se apegou à verdade. Então, homicida é aquela pessoa que mata, é aquela pessoa que promove a morte do outro. Ele foi homicida desde o princípio e, detalhe, ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então, o diabo, a antiga serpente, aquele lá do Éden, aquele que Paulo fala que é o nosso inimigo, ele é homicida e ele é o quê?
Ele não se apegou à verdade. Olha só, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui, irmãos, é algo muito importante. Por quê? Porque tem pessoas, como eu falei, que superestimam o poder do diabo e querem entrar, sabe, no que a igreja de Tiatira fazia, nos segredos, né, de Satanás, nos segredos mais profundos de Satanás. E muitas das vezes essas pessoas são direcionadas pelo próprio Satanás para poder se aprofundar a respeito disso. E aí, como que você vai querer saber mais a respeito de Satanás? Ouvindo pelo próprio Satanás ou pelos seus? Não tem como, porque ele é o pai da mentira. Ele vai te enganar, ele vai mentir para você, ele vai te ludibriar, né? Tem uma série, por exemplo, que está passando aí na Netflix, muito famosa, muito conhecida, que é a série Lúcifer. Nessa série, Satanás, ele parece ser um mocinho. Ele parece ser aquele que está ali para desvendar os crimes, os mistérios, né, que estão ali junto com a polícia, e aí ele ajuda os policiais, ele se apaixona por uma mulher. É toda aquela coisa assim, como se Satanás fosse o bonzinho da história e Deus fosse o tirano que está punindo Satanás. Os anjos do bem fossem os tiranos e ele é o mocinho da história. Ou seja, se você tentar compreender o diabo por aquilo que ele fala de si mesmo, ele vai te enganar, ele vai te ludibriar, porque ele é mentiroso. E a única coisa que a Bíblia atribui paternidade a Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira, é o que a Bíblia fala. Se ele é o pai da mentira, se a mentira é filha dele, então entenda que ele vai enganar você fácil, se você quiser saber a respeito dele, através do que ele mesmo proclama. Então guarde isso aí, João 8,44, um texto importantíssimo para você ter anotado e nunca entrar na conversa de Satanás, né, naquilo que ele vai tentar falar a respeito de si para enganar a cada um de nós. Vamos lá, vamos continuar aqui, nós estávamos em que texto? Quando o homem culpa a mulher, né? O homem culpa, ao invés de assumir a responsabilidade, ele culpa a sua mulher. E olha só o que o texto vai dizer para a gente aqui, a partir do verso 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Então Deus perguntou para Adão, ele joga a culpa na mulher e joga a culpa em Deus também. Né? A mulher, que o Senhor me deu, foi que me deu o fruto e eu comi. E aí Deus pergunta para a mulher, o que foi que você fez? E ela responde, a serpente me enganou. A mulher agora já joga a culpa na serpente. Assim também, irmãos, tem muitas pessoas nos nossos dias. Pecam e pecam. E alguns jogam a culpa no diabo. Outros jogam a culpa em outras pessoas. Outros jogam a culpa em Deus. E o pecado faz isso com o homem. A cilada que o diabo quer colocar o homem é nessa. Que o homem entenda que a culpa é de todo mundo, menos dele próprio. Menos de si próprio. E isso é algo que nós precisamos entender. Porque se o homem não entende que a culpa é sua, ele acha que não precisa se arrepender. E se o homem não se arrepender, ele será como Satanás. Ele será condenado. E isso vai fazer com que Satanás tenha vitória. Satanás não quer que você se arrependa dos seus pecados. Talvez ele não vai destruir a sua vida, arrebentar com tudo, fazer você se tornar um drogado, viciado, uma pessoa que vai estar numa vida deplorável. Não. Ele só quer que você ache que está tudo certo. Que você garante a sua salvação, que você tem pessoas piores do que você e você não precisa se arrepender. Ele só quer isso. Porque se você não reconhecer que é pecador e que precisa se arrepender, você vai achar que está tudo numa boa. E se você não se arrepender, você será condenado por causa dos seus pecados.